Ok, eu vou começar a dar um resumo. Tem pessoas que não estavam aqui a semana passada? Tem. Ok, Afonsinho não estava. Sim, tem pessoas que não estavam aqui semana passada. Eu sou um. ok. Então, eu só vou falar, e é interessante que o primeiro livro do Novo Testamento que foi escrito depois dos Evangelhos foi o livro de Gálatas, e não foi Romanos, mas mesmo assim, quando eles fizeram o canon das Escrituras e colocaram a ordem dos livros que nós conhecemos no Novo Testamento, eles colocaram Romanos primeiro, porque eu creio que se você entende o livro de Romanos, você entende o Novo Testamento. Essa é a coisa básica aqui, porque o livro de Romanos toca em todas as áreas da teologia. Tudo que você pode imaginar está lá. Você fala de escatologia, do futuro, das profecias, soteriologia, doutrina de salvação, você tem a eclesiologia, uma visão da igreja. Então, se você consegue encaixar o livro de Romanos, você vai poder entender o resto. O Sr. Jorge falou comigo uma vez, ele falou assim, olha, eu estou muito feliz com toda a Bíblia, mas se Deus somente tivesse deixado por Romanos, eu ficaria muito grato. Eu mencionei também que a história da igreja está muito ligada com isso, porque Agostinho, que estava lá no quarto século, por aí, ele estava muito imoral, e Deus começou a quebrantar a vida dele. E ele estava sentado no jardim, escutou as crianças cantando, falando, toma e leia. Então ele começou a ler o livro de Romanos, e era um versículo lá para capítulo 13, e tocou na vida dele. E ele foi uma das pessoas que muito influenciou a igreja nos primeiros séculos. Lutero, ele se converteu também estudando outro professor na universidade, onde ele estava buscando a Deus. Falou para ele, estuda o livro de Romanos no grego, você vai ver, e Deus abriu os olhos dele, e as coisas que nós vamos ver hoje à noite. E, então, o Wesley, que ele é arminiano, né, mas ele teve uma boa doutrina em muitas coisas, e ele estava muito comprometido com Deus, mas lá para 1738 ele foi para um estudo bíblico, ele se converteu. Então, eu posso até dar testemunho da minha vida, que quando eu entendi o livro de Romanos, finalmente Deus abriu meus olhos e fez muita coisa. A coisa em termos de data e local, a coisa mais importante de lembrar que Paulo estava em Corinto. Você pode ver que Corinto era uma igreja cheia de problemas, e ele estava passando muito tempo lá, ele escreveu o livro em Corinto e mandou lá para Roma. Então, era carregado por uma mulher, Febe, que carregou para lá. Mas essa é importante porque Paulo, ele foi crescendo, mesmo que Deus estava revelando essas coisas, Deus não jogou tudo para ele de vez, foi anos e anos que ele estava estudando e reconhecendo o que Deus estava fazendo. E ele foi radicalmente convertido, né? Que ele foi a última pessoa para ver Jesus. Vai ter uma visão, ele falou isso em 1 Coríntios 15, que ele era a última pessoa. E ele foi, como criança, ele foi memorizando a lei, com 5 anos de idade, com 13 anos, 12, 13 anos, ele era bar mitzvah, que é filho da lei, ele conseguiu memorizar uma boa parte do Antigo Testamento, e ele viu, ele estava muito zeloso pela Israel, ele pensou que Deus vai enviar o rei quando a gente consegue purificar os judeus, infelizmente que ele não, infelizmente ele não entendeu isso e começou a perseguir a igreja, e Deus pegou ele e mostrar. Se você estuda a história da igreja de Paulo, você vê que ele passou vários anos, 14 anos, 3 anos no deserto e outros anos no Tarso,
procurando, eu creio que Deus estava falando, não, você não entendeu ainda, Paulo, é que é pela graça, então, Deus foi mostrando, e porque ele era educado com o fariseu, realmente foi muito difícil para tirar essa ideia de obras, da foco da lei, dos rituais dos judeus. Então, Romanos é uma boa explicação dessas coisas. Eu tenho um membro da família que está me perguntando sobre por que Deus deu a lei, e não entende essa questão da lei, e Romanos explica isso. Então, esse foi uma epístola que foi escrita para os romanos, e aparentemente as pessoas foram lá porque eles têm sistemas de rodovias, pessoas estão passeando, indo lá para um lugar para outro com mais facilidade por causa das estradas que o governo romano construiu. Eles construíram para movimentar as tropas, que eles tiveram um exército romano e eles queriam isso. E só para falar isso, é interessante que esse momento que Deus escolheu para fundar essa igreja, porque olha a minha situação, para ir para o Brasil, foi muito difícil tirar os documentos, ir para a França, para a África, é muito complicado, mas lá não houve restrições, e quando você vai para um país na África para outro, você vai ver as línguas são diferentes, mas basicamente todo mundo sabia grego naquela época, então esse facilitou as coisas bastante. Então, porque Paulo escreveu isso, ele queria falar para eles que ele queria visitar, mas a coisa principal, ele queria dar um ensino teológico para as pessoas, de dar aquela base que era necessário para andar com Deus. Que quer dizer que eu estou tentando ajudar a igreja aqui nos Estados Unidos a desenvolver um sistema de discipulado, e eu estou me perguntando o que eles não entendem, o que as pessoas precisam para andar com Deus. Então, você tem que selecionar essas coisas para levar as pessoas a entender que a coisa principal é a intimidade com Deus. Então, ele queria apresentar, eu vejo que a gente tem aquele alicerce firme e caminhando com Cristo, que eu pensei que são as coisas mais importantes para começar a vida cristã, quando eu escrevi esses documentos. E a coisa que eu vejo é que essa aqui é a coisa que tem que fazer aqui nos Estados Unidos, só que as necessidades são um pouco diferentes. Mas Paulo escreveu isso porque não tinha um apóstolo para fundar a igreja. As pessoas foram salvos, provavelmente muitos deles no dia do Pentecostes, voltaram para Roma, que era uma viagem longa, mas eles foram lá para aquela Páscoa desculpe, Pentecoste lá, estava lá, escutaram Pedro pregando, se converteram e voltaram, e a igreja surgiu espontaneamente lá, e eles não tiveram o benefício de um apóstolo para ensinar, então Paulo selecionou as coisas mais importantes para a gente entender, e escrever e passou para as pessoas. Então eu não sei, alguém tem uma pergunta sobre isso, essa primeira página da apostila? Eu só queria apoiar esse tipo de argumento, né? Porque pelo fato de eles não terem um apóstolo ainda para dar a base, também o evangelho ainda não havia sido escrito, né? Que por exemplo, hoje eles tiveram os discípulos de Jesus, os apóstolos, ao vivo, né? Eles ouviram da coisa e eles não tivessem escrito as escrituras ainda. E esse foi muito importante porque a gente tem boa pergunta, porque hoje o que nós temos? Nós temos a palavra de Deus. Nós temos o Novo Testamento. Então, essa é a nossa fundação apostólica. A gente tem a mesma mensagem que os apóstolos ensinaram. E isso é para nós.
Então, outra pergunta, comentário sobre isso. Eu estou dando esse como exemplo que, quando eu estudo um livro da Bíblia, vamos por Efésios, eu gosto de ler sobre a cidade de Éfeso, qual foi a importância daquela cidade, qual foi um pouco da história, e eu gosto de ver qual foi o propósito. Eu chamei o livro que eu escrevi sobre adoração, eu chamei Adoração, o fio de ouro da Bíblia. Então, quando eu estou estudando uma Bíblia, uma coisa, você está me vendo agora ou não? Sim. Está vendo? Estamos sim. Ok. Que bom. Mas eu vejo que quando você está estudando um livro, é importante de achar esse fio de ouro. Normalmente tem uma coisa, uma cordinha de ouro que passa pela Bíblia, pela cada livro da Bíblia, e mostra algumas realidades que são importantes. Então, a chave no estudo bíblico é de achar qual foi aquele tema que Paulo está martelando, ou o autor do livro está martelando sobre isso. Hebreus tem 3 fios de ouro. Essa é a razão que esse é o mais complicado livro. Mas quando eu vou, por exemplo, vamos supor que eu estivesse pastoreando uma igreja agora, eu ia pegar um livro da Bíblia e prega e ensina todo o livro, mas eu ia pessoalmente, antes de ensinar, passar pelo menos 1 ou 2 dias só estudando o livro e fazendo um resumo, um esboço do livro. Eu acho que é muito importante de ter isso na mente. Essa razão que, se você não tem página 2 e 3, você deve pegar essas coisas e acompanhar o que nós estamos falando. Então, fala para mim se você quer mencionar alguma coisa. Ok? Vou continuar, então. Eu quero deixar vocês tempo para falar hoje, então, um com o outro. Mas se você tem lá, a coisa que é bom para Romanos, eu vou dar uma bem pincelada da coisa. Você tem os primeiros 17 versículos de Romanos 1 a 17. Ele deu uma introdução. Ele falou do tema, que é o Evangelho, falou ele se apresentou para as pessoas, ele expressou seu desejo para visitar, o que ele queria fazer quando ele visitou Roma. Então, ele fez esse resumo nos primeiros 17 versículos. E esse é interessante, que esses 17 versículos são uma frase só. Eu estava vendo o Alberto lá antes, e ele é professor de inglês, eu sei que o português, os professores de letras sempre falam, não faça essas grandes frases, né? E Paulo estava com 93 palavras lá, nessa uma frase, nos primeiros 17 versículos. Então, eu sei que o professor Alberto não ia gostar tantas coisas sem qualquer divisão lá. Então, ele fez a saudação. Aí ele começou agora em Atos, capítulo 1, versículo 18 até 3:20. O propósito daquela coisa é de mostrar a condição de humanidade. Ele falou da primeira parte do pagão, da pessoa que não conheceu Deus, os pagãos. E eu posso imaginar, depois daquele primeiro parte, o resto do primeiro Romanos capítulo 1, os judeus ficaram... Puxa, é verdade, Paulo, esses romanos, esses pagãos são horríveis. Daí ele começou o capítulo 2 e fala, vocês que são moralista, que você é legalista, moralista, você não é melhor do que essas pessoas, não. Você está hipócrita porque você pensa só porque você conhece a palavra que Deus vai desculpar suas besteiras que você faz, seus pecados. Então, daí o terceiro, daí ele começou no capítulo 2 e fala, e vocês, judeus, vocês são melhores? E a questão, não são melhores. Ele falou e finalmente concluiu mostrando que todo mundo é pecador, todo mundo não somente peca, mas tem condições para se salvar. Então,
Então, esse que aconteceu lá, então, quando ele chega a 3:20, ele começa outra parte. Você tem que lembrar, não sei se você soube, mas os livros, os versículos foram escritos não muito tempo atrás, mas eles dividiram em capítulos e versículos. Esses não são inspirados na maneira que eles fizeram essas divisões. Às vezes eles erraram, mas se eu tivesse dividido a coisa, eu ia fazer capítulo 1 inteiro, capítulo 2 até 3:20, 2:1 a 3:20, e daí começa com a doutrina de justificação a partir de 3:21. Ele descreveu como Deus salva uma pessoa através de quando Deus salva uma pessoa, ele vai transformar a vida daquela pessoa, e a justiça de Cristo é imputado, se torna parte de quem nós somos. Então essa é a razão que isso é tão importante, porque a ideia é que eu não sou justo, não é como ser justo, mas Deus me justifica, me faz justo, impuro, através do sacrifício de Cristo na cruz, e junto com isso, ele me ressuscitou uma nova pessoa, eu sou diferente, e esse tudo acontece no momento de salvação, no momento de justificação. Então ele deu um exemplo para mostrar para os judeus que ele não está inventando outra coisa, maneira de ser salvo, mas que ele usou o exemplo de Abraão, e mostrou que Abraão não foi salvo pela circuncisão, não foi salvo pelas obras, não foi salvo pelo esforço próprio, mas foi salvo pela graça de Deus, pela sua justificação de Deus. Então, devo pegar a Dennis. Eu estava ensinando, eu esqueço o nome, eu acho que era o Instituto Bíblico no torno lá da Cristã Evangélica. Eu falei, como é que eu posso ilustrar a imputação? E eu lembro que eu tinha guardado esse boneco aqui, um momento. Oi. Mas que eu fiz um símbolo aqui. Eu tirei a cabeça do menino aqui, desculpe. Alguns meninos ficaram horrorizados quando eu fiz isso. Mas esse é Dennis, está vendo ele? Então, esse é o documento que representa a justiça de Jesus Cristo. Então, Jesus conquistou, eu posso dizer, justiça, e quando você fala imputado, capítulo 4, palavra-chave é imputado, era a justiça de Cristo que foi colocado dentro de minha vida. Então, porque agora eu não sou justo na prática, mas eu tenho a justiça de Jesus Cristo dentro da minha vida. E é esse que abriu os olhos do Lutero, é esse que abriu meus olhos para entender o Evangelho dessa maneira. Ok? Agora, em capítulo 6, versículo 1, ele começou a dar um outro aspecto do Evangelho que não era dado até agora, mas é chamado santificação. A gente, em capítulo 6, versículo 1, ele começa a descrever como a justiça de Cristo é aplicada na nossa vida e como nós estamos transformados, porque Jesus não simplesmente, a ideia que eu pego de muitos grupos que falam de justificação, eles falam, olha, eu vou declarar você, Jesus fala, eu vou declarar você justo, mas realmente você sabe que não é. Deus não é mentiroso, ele fez uma mudança na nossa vida, e esse era ligado à justiça, é ligado com santificação, que essa coisa que começa, eu era regenerado, justificado no mesmo instante quando eu dei e coloquei minha fé em Jesus Cristo. Então, esse é um pouco importante entender. Então, lembra disso, você tem a introdução, primeiros 17 versículos, você tem a condição de humanidade, começando capítulo 1, versículo 18 até 3:20, 3:21,
até 3:21 até 6:1 fala de como Deus, a justiça de Deus é dada na minha vida, e capítulo 6:1 até 8:39 está falando como essa aplica na prática, como é que eu vivo uma vida de vitória sobre pecado. Aí, só para resumir um pouco mais ainda, ele fala da libertação da gente até no fim do capítulo 8. Aí, ele, capítulo 9, versículo 1 até fim do 11, ele fala do problema de Israel, porque isso foi muito importante. Eu vou terminar com isso e deixa vocês fazerem perguntas, mas tem um versículo no Antigo Testamento, no livro de Isaías, que fala que Deus vai salvar todos os judeus. E esse é um problema, porque ele fala que todo Israel será salvo. Então, os judeus começaram a pensar que, olha, só por ser judeu eu sou salvo. E a pessoa pode pensar, porque eu sou membro da igreja de irmãos, eu sou salvo. Mas as pessoas pensaram assim, que eles eram salvos só por ser descendente de Abraão. Eles até pensam, uma história vai que Abraão estava no portão do inferno, e se ele viu uma pessoa circuncisa, como judeu, ele puxou ele da fila lá, porque ele não queria, que ele tinha prometido que nenhum judeu será perdido. Então você pode ver que, você pode ver essa questão surgindo no livro de Romanos. Olha, Deus prometeu que todo judeu será salvo. Agora Deus é mentiroso, porque então Paulo, em capítulo 9, 10 e 11, ele explicou essa situação. O resto do livro, ele estava tratando as coisas sobre o governo, sobre diferenças na congregação, ele saudou as pessoas nos últimos capítulos do Romanos. Então, basicamente é isso. Eu quero que você olhe nos pontos principais da vida de Jesus. Então, as coisas principais aqui nesse bolso aqui que eu preparei. Se alguém tem uma pergunta, uma coisa que queria falar. Alguém falou? Ok, eu vou continuar, mas eu quero parar logo para deixar você processar isso um pouco, porque vai para a página 4, se você tem a apostila aí, fala da introdução. Só rapidamente eu vou mencionar a introdução, era os primeiros 17 versículos, que ele apresentou essas coisas, e é muito importante, você deve prestar bem atenção quando está estudando a Bíblia, prestar bem atenção da saudação que Paulo faz, porque ele mais ou menos deu um resumo do assunto dentro da saudação. Claro que a maneira que ele sempre fala graça e paz, graça, caris, era a maneira que os judeus saudaram um ao outro, desculpe, os gregos, e os judeus cumprimentaram com shalom. Então, é shalom e caris era a maneira que eles se cumprimentaram. E Paulo sempre falou que graça e paz, verdadeira graça, verdadeira paz, vem da pessoa de Jesus Cristo. Então, esse que ele falou aqui. Eu vou traduzindo, porque, como eu falei, eu perdi minha Bíblia em algum lugar aqui nos Estados Unidos, eu não sei onde é, mas eu vou traduzindo as coisas. Então, como eu falei, desculpe, eu estou envergonhado com essa coisa, né, do não ter a coisa funcionando bem, mas a gente corrige próxima vez. Ele começa, Paulo, ele falou, servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser um apóstolo e chamado de ser ele é chamado de
de guardar o evangelho, de ser um zelador do evangelho, que quer dizer assim. Então, é interessante, Paulo colocou 3 qualidades dele para se apresentar para os romanos. Primeira coisa que ele chamou esse escravo, e eu acho que isso é muito importante, porque eu estou falando muito sobre liderança com algumas pessoas, e muitas pessoas veem que os líderes são muito arrogantes, muitas vezes, muito faltando de humildade. E Paulo queria mostrar, primeiramente, que ele não era mais importante que Jesus. Ele queria mostrar sua humildade. E ele deu o título de um servo, um escravo de Jesus Cristo, primeiramente. Então, a segunda coisa que ele falou que era apóstolo, que isso mostra sua autoridade, que ele teve respaldo de Deus mesmo, de Jesus Cristo, para escrever essas coisas. E finalmente ele falou que era chamado e separado para o evangelho. E esse era seu propósito. E essa questão que eu fico muito triste de ver na igreja é que 95% do trabalho, a maioria das igrejas, são feitos pelo um pequeno grupo. A maioria das pessoas está só lá para assistir. Inclusive, na igreja dos irmãos tem esse hábito, eu espero que está tirando nosso vocabulário. De qual igreja você está assistindo? Eu estou assistindo na igreja do pastor fulano. Primeiramente, não é do pastor fulano, mas também a questão, você não deve estar só assistindo, você deve estar falando, participando. E você pode pensar que é só questão de palavras. Não é, porque as pessoas creem que eles são. Então, a coisa que é mais importante, você conhece sua posição, sua autoridade para fazer as coisas, e a autoridade não vem de diploma, vem da sua vida. Então, a gente está faltando liderança hoje. A gente está faltando. Então, é muito importante para a gente ver isso. Eu coloquei na primeira semente, para sermos eficazes, é essencial que compreendamos quem nós somos em Cristo. Então, qual a sua função? Qual a sua posição? Deus não tem pessoas só para assistir, mas a gente tem uma tendência de olhar na igreja como a igreja católica e pensa que esses pastores são como padres. Então, isso não é o que está falando lá. Agora, ele colocou no próximo versículo, ele falou que versículo 2, que ele pré-prometeu antes. E essa é a razão que entre 57 e 41 diferentes citações do Novo Testamento, porque Deus não falou assim, ok, esse é o Antigo Testamento, pessoas são salvas pela lei, é diferente, esquece disso, agora é no Novo Testamento, é para a igreja, é salvação pela graça. Então, não é bem assim. Paulo citou as coisas do Antigo Testamento para falar, olha, salvação sempre foi de graça. Não foi feito, não foi pela lei, não foi para obras, mas foi pela graça de Deus. Então, é muito importante para ver como Semente 2 fala, o Evangelho é a pessoa de Jesus, e não apenas esse plano de salvação. Então, é muito importante. Eu acho que a gente não vê muitas vezes a importância desses primeiros versículos, porque ele falou no versículo 3 que é concernante sobre seu filho, que foi nascido descendente de Davi. Isso é importante, porque esse mostra sua humanidade, primeiramente, porque ele nasceu da mesma maneira normal, ele não chegou lá andando com um cavalo branco, não era bem assim. E a coisa que estava também, o fato que ele de Davi, que a promessa foi feita para Davi, que um descendente de você vai sentar no trono para sempre. E isso está falando que o Messias, o Cristo, o Messias, o ungido, que é Cristo Jesus, está realmente cumprindo aquela profecia que foi das pessoas de Davi. Então, esse é muito importante, porque ele está falando da humanidade de Cristo. Agora, ele fala que ele foi declarado, ou versículo, demonstrado
que era filho de Deus, como poderosamente, ressuscitando, ele falou que ressuscitando os mortos, nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele chamou isso de espírito de santidade, ele foi declarado filho de Deus. Isso é importante porque esse mostra os dois aspectos da pessoa de Jesus, o filho de Deus e o filho de Davi, humanidade, espiritualidade e a divindade dele. Então Deus, Jesus Cristo é 100% Deus, 100% homem. E o mais que eu estou estudando a Bíblia, eu estou vendo que essa verdade, que Jesus Cristo humanamente é o ser humano, divinamente ele é Deus. Essas duas coisas casadas um com o outro mostra a pessoa de Jesus. Se você olha nas religiões, Islã, os muçulmanos negam que Jesus é Deus. Eles têm no mosquê, aquele lugar que eles têm lá em Jerusalém, aquele coisa de ouro. E é interessante, lá está escrito bem palavras bem fortes lá em Israel. Deus, Deus só tem um Deus e ele não tem filho. É isso que eles falam. Os mormons, Jesus era basicamente um Deus que um ser humano que se aperfeiçoou e se tornou um Deus. E você pode ver que o Testemunho de Jeová nega que Jesus é o Cristo. Então você tem todas essas falsas religiões, tem falso conceito da pessoa de Jesus, muito importante isso. E ele falou o seu propósito, ele foi chamado para realmente promover obediência pela fé. Então, lembra disso, aquele versículo que ele está falando aqui, que ele recebeu esse apostolado pela graça de Deus para promover a obediência pela fé. Isso é diferente. Pessoas estão falando, olha, você não está ensinando as pessoas a lei de Moisés. Ele fala, bem, esse não é meu propósito, eu estou querendo mostrar a importância de obediência pela fé. Ok, então esse é mais uma coisa, então a gente vai dividir em grupos. Eu quero que você pense bem sobre essa parte aqui. Versículos... então eu vou mostrar uma coisa, eu vou voltar um pouquinho, mas ele falou, ele saudou as pessoas de Roma, ele falou o seu propósito, mas eu acho dois versículos muito importantes nessa introdução. Eu vou meio pular para o tempo. Ele fala no versículo 10 que ele estava orando para chegar com vocês, que Deus ia dar um bom caminho para eu fazer isso. E ele falou em 11, eu tenho esse desejo ardente para estar com vocês. E ele falou a razão que ele queria usar o dom do Espírito, ele deu duas palavras lá, que são traduzidas como dons espiritual. Um é carismata, onde a gente pega a palavra carismática, que fala do dom espiritual que tem, mas também ele usou a palavra pneumatikos, que fala de espiritualidade. E eu vejo que essas duas coisas, pensa bem que eu estou falando, que a gente vê que a vida espiritual da pessoa é coisa muito mais importante do que o próprio dom que tem. Então, se a pessoa é espiritual, ele vai estar agindo com amor, vai amar o corpo de Cristo e ver a coisa começar, mas tem que ser casado com daí aquele dom espiritual que vai edificar a vida da pessoa, tem que ser casado com a ideia de espiritualidade. Então, eu gosto muito que ele fala, eu vou fazer uma parafrase de 10 e 11, que especialmente 11 e 12, ele falou, gente, eu queria chegar com vocês, porque eu queria ter um fruto entre vocês. Eu creio que há contato com pessoas em Roma que precisam ouvir a mensagem de Jesus. Eu quero dar esse fruto lá. Mas também eu quero estar com vocês para enraizar vocês, para dar um alicerce firme da sua vida e de ter esse alicerce firme, de ficar bem firme, e que eu estou lá para te encorajar. Daí ele falou uma coisa que uma figura assim, que se corrigiu. Ele falou, não somente que eu que vou corrigir, exortar você, encorajar vocês, mas vocês vão me encorajar também.
ele inventou uma palavra que é muito longa, eu não vou mencionar, mas ele queria mostrar que a maneira que eles iam fazer, e ele definiu a igreja dessa maneira, de ajudar um ao outro mutuamente. A igreja estou frequentando aqui nos Estados Unidos tem 2 cultos, e eles deixam mais de uma meia hora entre os cultos, e pessoas vão para esse salão lá, e pessoas ficam falando. Eu acho que essa é a parte mais importante da semana espiritual da igreja, porque aí pessoas estão edificando um ao outro de maneira muito importante. Então, Paulo começou a falar isso. Se eu fosse romano, lendo isso, eu falei, quem sou eu para edificar? O que eu poderia fazer para edificar o apóstolo Paulo? É realidade, o que eu poderia fazer? Quem sou eu para edificar Paulo? Mas Paulo até estava bem confiante que realmente a gente ia edificar um ao outro. Então ele falou sobre isso. Eu quero pular para versículo 13 e 14. Ele falou que ele estava planejando para ter esse fruto entre eles. Versículo 14, porque eu estou sob a obrigação para as pessoas que são os gregos. Basicamente ele está falando para os gregos, para os pagãos, com os intelectuais, com as pessoas com falta de educação, todo tipo de pessoa. Eu tenho essa aplicação. Muitas vezes, hoje em dia, pessoas estão olhando na igreja que você tem as igrejas dos ricos, igrejas dos pobres. Deus queria que todo mundo, de diferentes nacionalidades, diferentes níveis sociais, estar juntos num só corpo. E esse que mostra. Mas aí ele deu um resumo no parte que ele está falando, estou 15, ansioso para pregar em Roma. E ele falou, em versículo 16, ele falou, eu não tenho vergonha do evangelho. Por quê? Ele estava muito comprometido, ele amou o evangelho, porque esse que é salvão. Por que ele amou o evangelho? Porque é o poder de Deus. Então, essa palavra é a mesma palavra que nós temos para dinamite, dunamis. Então, é uma potência bem grande para fazer o quê? Para salvar tudo que ele crê. Primeiro para o judeu e segundo para os gregos. Por que ele falou isso? Eu vejo que tem pessoas que eu conheço que falam, não, mas ele é muito religioso, né? E Deus salva as pessoas que são religiosas. Ele salva as pessoas. E o evangelho é poderoso para salvar os intelectuais, salvar as pessoas que são simples, que não têm quase leitura, as pessoas ricas, as pessoas pobres. O evangelho é para todos. E ele falou que é o poder de Deus para transformar a vida do grego e do outro. E daí eu cheguei a esse último versículo que ele falou, porque a justiça, o caminho para a pessoa ser justa na prática e diante de Deus, ele falou que isso vem de Deus, do Evangelho, e esse de fé significa que minha justificação é pela fé, minha justificação, minha santificação, minha glorificação, tudo que é minha redenção, tudo isso é baseado de fé desde o começo até o fim. Isso que significa isso. E ele citou o livro de Abacuque. Ele falou que ele citou Abacuque que ele falou, o justo viverá pela fé. Então esse versículo é muito interessante, porque você pode interpretar justo vai obter vida eterna, Zoe, ele vai pegar esse Zoe, vida eterna, através de Jesus, através do Evangelho. Mas também ele falou que você pode interpretar esse versículo que eu vou conduzir minha vida pela fé. Mas a realidade é as duas coisas que ele está falando. Você pode ver que ele começou esse trecho falando assim, olha o orgulhoso, olha a pessoa que é arrogante. E ele citou esse versículo, o justo viverá pela fé.
E eu estou vendo que essa coisa de humildade é a coisa mais importante. Estou pensando, próxima vez que eu prego, eu vou pregar os bem-aventuranças. E a razão que eu vou fazer isso, porque ele começou, bem-aventurados são os humildes do espírito. Então, Deus, quando a gente tem autossuficiência, orgulho, não é possível Deus transformar nossas vidas. Ele só vai transformar as pessoas que são quebrantados, as pessoas que estão realmente lamentando sobre seu pecado e desejando com fome e sede daquela justiça que vem de Cristo. Então, eu tenho algumas perguntas para você. A primeira pergunta é o que é as verdades essenciais do Evangelho? Eu quero você pensar para a próxima parte. Outra pergunta é como você sabe que Deus existe? Essas duas perguntas. Agora, dá uma chance um pelo outro. Faça do grupo de 4 no máximo, 3 ou 4. Então, a primeira coisa você vai falar o que é o Evangelho, conforme que nós vimos no livro de Romanos. E a segunda pergunta é como você sabe que Deus existe? O que comprova a existência de Deus para você? Ok? Sim. Ricardo, ok, eu queria chamar de semente capital. Os sementes que eu estou colocando são coisas muito práticas para a gente saber. E como eu falei, para sermos eficazes, é essencial que nós compreendemos nossa posição em Cristo, que Deus realmente nos ungiu e que, semente 2 fala que o Evangelho é a pessoa de Jesus e não apenas o plano de salvação. Essa coisa que é muito importante, porque pessoas hoje em dia são muito ignorantes de quem é a pessoa de Jesus. Então, essa coisa que é muito importante para a gente lembrar é que o Evangelho é a pessoa de Jesus. Agora a gente vai da terceira, preparando para a terceira semente com versículo 17. Ele colocou porque o Evangelho, porque é necessário para o Evangelho ser tão forte que pode transformar as pessoas. Versículo 17 fala porque no Evangelho é revelada. Pergunta para a pessoa, qual é o tempo do verbo lá? O Evangelho é revelada. Passado, presente e futuro. Presente. Versículo 18, do céu é revelado a ira de Deus. Do céu, ok? Que a fonte dessa revelação é de Deus, mas a ira de Deus, e muita gente tem problema com essa questão de a ira de Deus, porque a palavra portuguesa de revelada significa, não, desculpe, a coisa da ira no português, desculpe, é uma explosão. Por que você fez isso? Né? A ira é uma explosão de emoção, mas a maneira que eu olho, você pode misturar óleo com vinagre, as duas coisas podem misturar. Tem um copo de água aqui, o seu coloca óleo aqui, vai misturar? Não, porque é de natureza diferente. A água é não polar e o óleo é polar. Então, eles são de natureza diferente e eles não conseguem encontrar. E quando você fala ira de Deus, é tudo que é contra do seu caráter, é o que afasta Deus do homem. Então, mas a questão está revelada. Então, como é que está sendo revelada hoje? A gente vê as consequências do pecado no mundo nosso, né? Olha a guerra que está acontecendo agora. Olha a pobreza, olha o sofrimento das pessoas, olha as doenças. É uma coisa que, olha a pobreza, todas essas coisas são resultado do pecado e a ira de Deus. Agora você pode falar, não, Deus é tão cruel que ele vai fazer as pessoas sofrer. Não, a questão é que a humanidade, nós vamos descobrir, completamente ignorou Deus, rejeitou Deus, e a gente está nessa situação que estamos hoje. Então, que ele falou,
pois do céu é revelado a ira de Deus contra toda impiedade. Impiedade é acebeia, que significa irreverência, e injustiça é a maneira que nós tratamos outras pessoas, a maneira que é contrário do caráter de Deus. A injustiça é isso que é contra o caráter de Deus. Então, pecado não é somente quebrando a lei. A gente tem que lembrar que mesmo que entre Moisés desculpe, Adão e Moisés, não houve uma lei, mas ainda existe esse pecado, e esse mostra que esse pecado está lá. E a coisa que eu estou achando interessante sobre esse versículo é revelada, e isso significa que é manifesta, é demonstrado, e isso é revelada a ira de Deus, porquanto que de Deus se pode conhecer. Nota o aspecto de conhecer, outra maneira de saber é de conhecer, de ter familiaridade. Então, a gente pode reconhecer ao redor de nós que nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Então, você pode ver que você pode ver a revelação, a conhecer, a manifestação. E ele falou, versículo 20, pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a divindade são claramente vistos, outra palavra mostrando, desde a criação do mundo. Então, a ênfase desse trecho aqui, às vezes, quantas vezes Paulo colocou as maneiras que as pessoas podem saber, pensar, perceber, receber revelação, para saber a verdade. O que é a coisa importante? No versículo 18, que eles, por impiedade e injustiça, eles detêm a verdade em injustiça. Então, a ideia é dessa coisa de, como que eu digo, de deter. Às vezes, quando meus filhos estavam pequenos, eu gostei de nadar na piscina com eles. Eu ia pegar uma bola e eu ia colocar entre minhas pernas e falar, o que aconteceu? E no momento que eu soltei, o bola ia lá para a superfície. E a ideia de deter é de empurrar para baixo. Eles sabem a verdade, mas negam. Pensa nos evangelhos um pouquinho. Eu sempre acho interessante que as pessoas tiveram provas. Você lembra quando a ressurreição de Jesus aconteceu? Parece que os líderes religiosos sabiam que Jesus ia ressuscitar de alguma maneira e eles queriam negar essa coisa, colocar uma guarda ao redor. E quando ressuscitou, você ia pensar, puxa, eles iam se arrepender de ver Jesus ressuscitado. Mas não foi assim. Eles negam a verdade pela injustiça, pela irreverência que eles têm. Então ele falou, porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Versículo 20, pois os seus atributos invisíveis, especificamente seu eterno poder e divindade, então são claramente vistos. Nota que a questão claramente lá, desde a criação do mundo, sendo percebidas, uma outra palavra assim, mediante as coisas criadas, de modo que eles são indesculpáveis. Então, eu sei que eu estou indo um pouco rápido nesse trecho, mas eu quero que você veja quanto que ele fala de uma maneira que pessoas podem saber, observar, perceber, ser revelado, conhecer, ver, e todas essas coisas mostram que Deus realmente fez todas as coisas para manifestar que Ele é verdadeiro. Os atributos invisíveis, eu poderia pegar a mão e falar aqui, deixa-me mostrar o amor de Deus. É invisível, amor, a justiça, a compaixão, a misericórdia, a sabedoria, o poder de Deus. Não é uma coisa que você pode poupar com a mão. São atributos ou qualidades invisíveis que eles têm. Então, o que deve saber de Deus? Número 1, de entender sobre as qualidades invisíveis, especificamente seu eterno poder. Ele é onipotente e seu
e também sua divindade, própria divindade, que significa ele é Deus. Então, se ele é Deus pela sua posição, se ele é Deus pelo seu poder, o que deve ser minha resposta? É de adorá-lo. Mas quando ele coloca no versículo 18, impiedade, essa é uma falta de adoração, uma falsa adoração que tem lá. Então, que ele falou, são invisíveis, portanto, tendo conhecido a Deus, contudo, não o glorificaram a Deus. A maneira de glorificar significa propriamente isso, de brilhar a Deus, de honrar, de atribuir certas coisas para eles. Então, eles recusaram atribuir a grandeza, o amor para Deus nesse ponto. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo, não o glorificaram a Deus, nem lhe deram graças. Então, o fato que eu tenho vida, que eu tenho respiro, eu tenho um copo de água aqui, eu tenho tudo que eu preciso, eu devo ter uma vida de gratidão. Olha, essa é uma maneira que eu vejo que você pode ver a realidade da salvação das pessoas. Porque se eles têm uma atitude de gratidão, eu escutei uma pessoa e me chocou, e eu não imaginei que eu ia escutar essas palavras. Uma mulher estava reclamando sobre o marido e fala, ele não me trata como mereço. E eu falei, puxa, né, que eu gosto muito como o Rai sempre falou, você fala, Rai, como tá indo? Ele falou, melhor que eu mereço. Então, essa é uma boa resposta, porque é verdade, é uma pessoa que tem gratidão, isso mostra fruto do Espírito na vida da pessoa. Então, ele é grato e ele glorifica a Deus, mas eles recusaram de fazer isso, nem lhe deram graças. Antes, na sua especulação, se devaneceram seu coração insensato e escureceu, quer dizer que não pode ver, invisível. E ele falou, esse é importante para mim, esse versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, quer dizer, é interessante, você começa a ver algumas pessoas que negam a Deus, porque você não sabe, eu sou cientista, eu fiquei no mundo acadêmico para 9 anos, não, 14 anos, ensinando com professores de biologia e tudo isso. E a primeira coisa que você vê é que muitas pessoas são arrogantes, que eu sei mais do que você, eles olham, se você fala da existência de Deus, eles olham como você é tolo, né? Você não sabe as coisas que eu sei. Então você vê uma certa arrogância contra eles. E eles dizem que são sábios, mas as coisas que saem da boca deles é ridículo. Você pode ver que eles se contradizem muito nessas coisas que eles falam. E fala que eles ele fala que eles mudaram a glória de Deus incorruptível e semelhança da imagem do homem corruptível. Esse é interessante porque em vez de adorar o Criador, eles estão adorando a corrupção. Então, esse que ele está falando de semelhante imagem do homem corruptível. E eles começaram a adorar os animais, as aves, era símbolo de Roma, e os répteis estão lá no Egito. Então, esses são os tipos de ídolos que pessoas fizeram naquela época. Então, eu gosto que eu esqueci de falar lá em cima que Deus mostrou todas essas coisas. Ele fala que eles são sem desculpa agora. Eles não têm apologética, que é uma defesa. Eu não sabia dessa coisa assim. E eles sabiam sim. Então, ele está mostrando da maneira que pessoas devem saber quem é Deus. E essas coisas, as palavras que ele falou, mostra que a reflexão, o pensamento, a observação, a consideração, todas as coisas para chegar a isso que aconteceram. E, deixa eu ver, pulei meu lugar aqui.
versículo 24 mostra para mim porque aquele versículo 18 era o tempo presente, porque aqui ele está falando, Deus os entregou. A palavra entregar é como dar uma oferta, você dá lá aquela coisa, você entrega uma pessoa que a justiça, a gente fala joga na justiça, porque Deus os entregou. Nos Estados Unidos, quando meu pai era pequeno, às vezes os filhos iam ver o pai fumando ou mastigando tabaco. E eu lembro que meu pai, eu estava curioso. Então ele falou, ok, você pode experimentar, sabendo o que ia acontecer. Minha cabeça começa a rodar, eu fiquei o desejo de vomitar. Era uma experiência horrível. E que essencialmente que Deus fez é a seguinte: olha, você quer realmente pecar mesmo? Está no seu coração fazer? Então, esse que você quer mesmo, está querendo? Então, faça. Eu não vou mexer com você. E Deus, é como Deus tira as mãos da pessoa e fala: olha, esse que você queria seguir, então segue isso. Eu estou tirando minha mão da sua vida. E claro, quando a pessoa começa a fazer isso, as consequências de doenças e dificuldades, problemas psicológicos e coisas dessa natureza chegam e afetam a pessoa. E ele falou, e esse coração, então, ele falou, essa concupiscência é um desejo muito forte, normalmente é falado da vida sexual. Então, Deus basicamente está entregando eles para seus desejos sexuais. Então, ele fala aqui que está do coração, quer dizer, esse é o alvo deles, que eles querem, eles colocaram o coração a imundícia, impureza, para serem os seus corpos desonrados entre si. Então, basicamente, que ele está falando que a gente não trata com sexo como uma coisa sagrada, que acontece que eles se entregaram e a perversão. Tem uma coisa interessante, tem uma música da minha época, um homem que chama Rod Stewart, e você pode ver que ele estava, você fala de uma pessoa ser viciado, ele era viciado no sexo. Ele falou que ele não podia dormir à noite até ele tinha sexo, porque em vez dele controlar o desejo sexual começou a controlar essa pessoa. E tem muitas vezes que pessoas são escravizadas pela vida sexual. E é uma coisa muito forte, porque realmente quando você olha na pornografia e diferentes coisas assim, é como uma droga. E que o seu cérebro solta essas coisas e leva você nessa maneira. Essa é a razão que essas coisas são muito perigosas. Então, pessoas acabaram desonrando o seu corpo. Eu estava lendo a 1 Tessalonicenses capítulo, não sei, 3 ou 4, que ele fala que esse é o desejo de Deus, sua santificação, que você aprender, ele fala que você abster de imoralidade sexual, e ele falou que sobre essa questão de maneira que a vida sexual controle a pessoa, e ele falou sobre tratando o seu corpo com honra. Então, se você começa com a vida de imoralidade sexual, essa coisa desonra seu corpo. Mas é uma coisa que a gente tem uma coisa, quando você fala de economia, que você sempre precisa uma coisa um pouco mais para se satisfazer. Porque o que acontece se você pega uma pizza, eu comi pizza ontem à noite, o primeiro pedaço, puxa, tão bom. Então, você, segundo, é bom, mas não é tão gostoso como o primeiro. O terceiro, você está começando a ficar assim, não está com muito desejo. Essa coisa acontece ainda com pessoas na vida sexual, que realmente o que eles fazem não é a coisa normal que eles fazem. Eles sempre querem uma experiência maior, sexo em grupo e tudo isso. E, claro, que essa é onde entra o homossexual. Momento.
Ok, então, nota que aconteceu, Deus entregou. Então, versículo 24, que ele falou que Deus entregou as imundícias, pois, e esse versículo fala a razão, versículo 25, por trocaram a verdade de Deus, que a gente viu na primeira parte, que ele criou, mostrou seu caráter, mas eles trocam a verdade de Deus pela mentira. Agora, você sabe que é um artigo, esse tem artigo ou não? Pela mentira. Você está escutando, Alberto? Tem um artigo lá? Oi. Pela. Tem uma. É uma mentira. Tem um artigo lá ou não? Pela mentira, ok? O preposição lá é por, mas quando você coloca uma mentira, é pela mentira. Então, se você fala, qual a diferença é a mentira e as mentiras? Se eu falo que eles trocaram verdade pela mentira, significa que tem uma mentira só nesse trecho aqui, que está na mente de Paulo. Qual a mentira? A mentira vem lá para Gênesis 3. O que Satanás falou? Ele falou, Deus sabe que no momento que você come, você vai ser igual a Deus. Então, a ideia desse versículo que ele falou, você troca a verdade, que eu devo glorificar a Deus, eu devo adorar a Deus, eu devo honrar a Deus. Mas o que eu acabo fazendo? Eu acabo fazendo, acreditando mentira, que eu sou Deus agora. Eu posso julgar quem está errado, eu posso fazer isso, etc, etc. Então esse versículo é paralelo, se você está anotando as coisas. João 8,44, ele falou, ele é o pai, ele é mentiroso desde o início, falando de Satanás. Ele falou, ele falou que ele é a pai da mentira, ele é a fonte da mentira. Porque a mentira que leva pecado em nossas vidas é que eu sou Deus. Eu já ouvi entrevista com pastores recentemente que fala que eu pensei que era tão importante na obra de Deus que ele permitiu que eu fizesse essa imoralidade. E é incrível que a gente cai nessa mentira de pensar que nós somos mais especiais, mais importantes dos outros, falta humildade. Então, ele falou, eles trocaram a verdade para a mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Eu gostei que ele colocou essa doxologia aqui no fim, falando da glorificação de Deus. Versículo 26, pelo que Deus os entregou a paixão infames. Então as pessoas, mais uma vez, Deus está entregando as paixões, os desejos ardentes que eles têm, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Então, essa é lésbica. É claro que ele está falando que o que acontece é que você começa a experimentar as coisas sexuais, mas se você se entrega a isso, vai se começar a desejar uma coisa a mais, então pessoas começam a entrar em homossexualidade, e não somente as mulheres, mas semelhante, versículo 27, também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, verão com vermão, cometendo torpeza, e receberam em si mesmo a devida recompensa do seu erro. Então, o que ele está dizendo aqui é que, mais uma vez, Deus entregou às pessoas, você quer esse desejo, e a coisa naturalmente é da vida sexual, de homossexualismo. Não há outra maneira de ver isso. Eu já ouvi muita gente tentar traduzir isso, modificar esses trechos, mas é bem óbvio, está na cara que ele está falando que os homens deixando a vida natural, sexual,
que é um dom de Deus. E eu acho incrível quando você pensa nisso. O que acontece é que Deus criou casamento para ser uma imagem da igreja, Cristo e a igreja. É uma metáfora praticamente de Cristo e a igreja. Então, a vida sexual é a coisa mais bonita que existe. É um presente, o relacionamento entre homem e mulher é uma coisa incrível. É interessante, Satanás tem pervertido essas coisas, que é esse dom que Deus nos deu, que é tão... E cada um de nós temos nossas lutas, seja no pensamento, ou tentação, ou alguma coisa do passado. Esse tem atingido muitas pessoas desse mundo, porque pessoas acreditaram em mentira. Agora, olha, eu vou colocar isso. Primeira coisa que aconteceu, pessoas negaram a existência de Deus. Quando negaram disso, eles precisavam fazer uma adoração, então eles inventaram, o que é a coisa que eles inventaram? Ídolos. E quando você começa ídolos, aí a próxima coisa vem é a moralidade sexual, que vai junto com idolatria. É aqui que ele está falando que estão entregados para assim. Então, versículo... então, ele falou que é devido à recompensa, que realmente é consequências. Eu não sei se você já conversou com os homossexuais, mas eu treinei para maratona uma vez, que é um amigo da Lisa, que ele era homossexual, e ele sofreu muito com essa vida. O nome que você já ouviu, a palavra que chama de gay significa feliz, mas é uma coisa muito infeliz, porque ele estava falando, as coisas que ele descreveu para mim, não eram as perversões que ele descreveu, mas a falta que ele sentiu de não ter uma pessoa para amar. A infidelidade é muito comum entre os homens homossexuais. Então, olha o que ele fez assim. Versículo 28, assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus. Olha isso, eles falaram, a gente não quer um relacionamento com Deus. Essa é a palavra de intimidade. Eles rejeitaram essa intimidade com Deus. E Deus, por sua vez, mais uma vez, os entregou. 3 vezes ele fala, entregou um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm. Agora, você pode ver que mais um passo nessa coisa, depois de vida sexual, é tipo de violência, problemas. Nota que ele fala, versículo 29, estando cheios de toda injustiça, cheios de malícia, cheios de cobiça, cheios de maldade, cheios de inveja, cheios de homicídio, cheios de contenda, dolo, malignidade. Então, a primeira coisa que ele colocou, eu preciso ver quantos que ele falou, mas vários, 9, 8, 9, 10 things, ele estava cheio de alguma coisa. Mas pior ainda, ele começou a colocar dentro do caráter dele, sendo murmuradores, distratores, aborrecidores de Deus, injuriadores. Nota que esses dores, assim, que mostra que é dentro do caráter, é que eles são. Agora que eu conheço Cristo, pecado não é meu caráter, mas é uma coisa que é incoerente quem eu sou. Mas essas pessoas, eles usaram essas palavras, eles são essas coisas, essa identidade das pessoas, esse quem eles são. Então, ele falou, nécios infiéis, nos contratos sem afeição natural. Nota que esse é resultado disso, sem misericórdia, as quais conhecendo... Então, eu vou parar com isso. Ele fala alguns 20, 30 diferentes qualidades das pessoas, mas esse é o colapso da sociedade. Nós estamos na penúltima coisa, porque a gente está nessa questão sexual agora, mas estamos em transição dentro dessas qualidades, pessoas sem compaixão, sem afeição, maldade que ele está falando, então, aborrecidos, toda coisa que você pode imaginar,
é consequência. Começa com negação de Deus, vai para idolatria, aí são entregados para a vida sexual, e daí finalmente uma sociedade violenta e horrível. Então, esses versículos são descrevendo as pessoas que são basicamente os gentios, né, que nesse ponto lá, porque o judeu, ele fez isso de propósito, os judeus iam olhar nisso e falar, é mesmo, esses pagãos são horríveis mesmo, né, olha toda coisa que eles fazem. Aí em capítulo 2, a gente vai ver próxima semana, se der tempo, vai lá e fala, vocês não são melhores do que eles, você só pensa que agora sabe a lei que vocês são melhores, mas vocês não são melhores, vocês fazem as mesmas coisas, e é pior com você porque você sabe melhor. Então, você pensa, porque eu sei da lei, Deus vai me desculpar, mas pelo contrário, por mais que você conhece a lei, mais que você é culpado diante dessa lei. Então, ele pintou um quadro assim, de como, nota a primeira coisa que ele falou, todo mundo sabe que Deus existe, tem evidência, pode dar uma olhada na criação, mas aí ele chega, mais pessoas rejeitaram isso e entrar nesse sistema que vai pior e pior. Então, a gente tem alguns minutos agora, então se vocês quiserem fazer perguntas ou comentários sobre isso, esse trecho é fantástico, porque é uma coisa que eu falo, que pessoas, MacArthur falou isso uma vez, ele falou, o evangelho moderno é que Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. E ele falou, Paulo começou a ira de Deus contra toda a impiedade dos homens que negam a justiça. Então, achei interessante isso. Tem uma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Ok. Hoje em dia está acontecendo muito mudança de sexo, assim, os transgênicos. Eu quero saber se essa mudança de sexo está encaixada aí nesses pecados sexuais que Paulo fala. Com certeza, né, que é assim. Eu conheço uma pessoa que tem mudado de sexo, não tenho falado com ele sobre isso, mas sabe que nós na igreja, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode olhar essas pessoas e pensar como eles são horríveis, mas muita gente chega desse mundo, estão sendo massacrados pelas essas coisas, mas com certeza, Ibaile, eu não sei porque ele fez isso, ele é um líder africano, ele fez uma demonstração, algumas fotos da cirurgia de mudar o sexo de uma pessoa. Eu lembro que meu assistente, Justão, olhou nisso e ele falou, olha, esse cara vai direto para o inferno. Ele ficou chocado sabendo disso. Porque os africanos são um pouco, posso falar, avançado do que nós, porque não tem todas essas perversões ainda, mas está chegando para eles. E essa é a razão que esse amigo falou sobre isso para eles, esse lá africano. Mas com certeza essa é uma perversão. Eu vejo que Deus, eu nem posso imaginar que como a pessoa vai comparecer diante de Deus, que Deus, o que você fez com o corpo que eu te dei? E eu vou falar uma coisa pequena que acontece, eu vou falar da minha vida. Quando eu era jovem, eu gostava das meninas, né? Eu queria namorar e tudo isso, mas as meninas sempre me olharam mais como amigo do que um namorado. E eu gostei mais de falar com as mulheres do que os homens, porque muitos homens são meio difíceis para falar e de expressar. Eles não entram muito em profundidade, e eu achei melhor falar com as mulheres. Então, hoje em dia, o que acontece é que eles colocam isso na escola, que pessoa como eu, que se identificou mais de amizade com mulher do que o homem, é porque eu sou bissexual. É só simplesmente eu não gosto da caracterização do homem.
Então, não sei se isso tem sentido que eu estou falando, mas eu poderia, se eu estivesse hoje, e minhas professoras estavam falando essa coisa, realmente é horrível isso. Eu sinto muito mal para essas mulheres, esses rapazes que estão confusos sobre sua sexualidade, só porque eles têm características talvez mais sensíveis como mulher. Dessa maneira que eu vejo essa questão. Mas com certeza essa transição do homem para mulher, mulher para homem, tem muita gente que está se arrependendo de tomar essa decisão de fazer, porque não pode voltar para trás. Outro comentário, pergunta sobre isso? Bruce, eu tenho. O pensamento de Paulo, ele não manifesta claramente o princípio que é expresso no Antigo Testamento pelos profetas, que eles desprezaram Deus, passaram a adorar ídolos, começaram a se prostituir, e Deus, por fim, trouxe exílio, destruição sobre a vida deles. Então, o que você está querendo perguntar ou comentar? Se o padrão que Paulo está apresentando em Romanos não é semelhante ao que aconteceu com os judeus no Antigo Testamento? Como assim? Como tá? Eu não estou vendo o paralelo com o que Deus fez com os judeus no Antigo Testamento. Eles desprezavam os profetas, por exemplo. Eles desprezaram Deus. Eles passaram a adorar ídolos. Depois eles passaram a colocar a sexualidade como Deus na vida deles. E a gente vê os profetas pregando contra a violência. Né? Não, é verdade. É verdade isso, porque realmente as mesmas progresso acontece porque houve imoralidade sexual entre eles e idolatria. E é interessante, depois do exílio, não houve muito problema com idolatria. Os judeus tinham rejeitado a idolatria, mas as outras coisas aconteceram com eles. Então, somente eliminado a idolatria, porque eu acho que você pode ver que os judeus pensaram essa razão que Deus nos puniu por causa do fato que era idolatria. Então, Roma ia entrar em Jerusalém, com Pilatos até teve grande problema porque ele entrou em Jerusalém com uma bandeira de Roma, uma águia lá, e uma bandeira com águia era idolatria para os judeus. Eles eram muito radical com a idolatria. Mas imoralidade sexual, a violência, essas outras coisas, você só precisa ler. Eu acho que é o Isaías 61 e Isaías capítulo 1, como você vê o pecado das pessoas. Certo. Obrigado, é isso. Outro comentário? Olá, estão me ouvindo aí? Estou. Bem claro. Estão me ouvindo aí, Bruce? Estou. É mesmo, é? Eu vejo assim, né, que desde o começo da queda do homem, veio essas consequências, né? Que dá um exemplo bem lá de Sodoma e Gomorra, que eles eram homossexuais lá, né? Quando os homens chegaram, aqueles homens ali eram todos homossexuais, para dizer, né? Do menor ao maior, a Bíblia diz, né? E as filhas de Ló viviam ali junto desse povo lá. Eu vi um comentário aí, né? Que foi através desse exemplo que elas tiveram sexo com o seu próprio pai, né? Porque eles moravam em Sodoma e Gomorra. Pois é que então, a gente vê aí um bom exemplo, né? Isso vem desde da queda do homem, essas coisas, afetando todo mundo. Né? Graças a Deus que Deus tem os seus eleitos e tira eles de lá, né? Mas todo mundo está na mesma situação. É interessante que você fala uma coisa que eu pensei, é que, como eu quero que você veja que homossexualidade é uma perversão, claro, mas a gente tem que mostrar compaixão. E ninguém vai para o inferno ninguém vai para o inferno por ser homossexual, eles vão para o inferno para rejeitar Jesus. Exato.
mas não, você não pode fazer as duas coisas. Mas uma coisa que eu estava pensando sobre isso é que a gente tem certa compaixão para o homossexual, porque você pode ver que esse amigo com quem eu estava correndo, ele estava falando sobre fofoca, infidelidade, e que ele queria escapar, mas quando uma vez você entra naquela vida de homossexual, você se torna preso disso. É muito difícil sair. Então é muito importante de mostrar-se compaixão com as pessoas. A gente teve bastante boas conversas. E eu não fiquei lá condenando ele e tudo isso, mas ele me perguntou o que Deus pensa sobre isso. E eu falei. Mas lembre-se disso, os heterossexuais fazem coisas perversas também. Então, a gente tem que ter a compaixão das pessoas com vícios. Sabe sabe uma coisa que eu vou deixar vocês com um pensamento aqui, e se você quer ficar, eu tenho compromisso de tentar sair. Tá quase o tempo, né, Ricardo? O que aconteceu, Ricardo? mas eu quero falar esse desafio, que tem muitas pessoas com muitas dificuldades com essas áreas, e eu sempre penso, meu amigo Bernardo, uma vez que a gente estava falando no Retral sobre como essas coisas acontecem, como pessoas começam a ficar presos nessas coisas, e eu fiz um comentário, eu falei, puxa, né, que eu vejo que os alcoólatras começam a destruir sua casa por causa da bebida, e é incrível que eles fazem isso, e eu não entendo como eles iam fazer, eu ia deixar no momento, se eu pensei que a bebida estava prejudicando minha família. E Bernardo falou comigo e falou, olha, Bruce, você fala isso porque você nunca foi alcoólatra. E eu sei como é com a dificuldade de deixar essas coisas. Então a gente conversou e eu saí da conversa com ele pensando, puxa, ele é muito mais qualificado para aconselhar uma pessoa que é alcoólatra que eu. Porque eu li uma coisa no livro que eu gostei muito. Cada um de nós temos dons espirituais diferentes, mas também temos personalidades diferentes. E cada um de você sofreu com pecado na sua vida. Você foi tentado, você caiu na tentação, você fez bastante coisas. Cada um de nós. Eu tenho coisas no meu passado. E a coisa que essas experiências, essas falhas, Deus vira essa coisa e equipa a gente para ser ministros para as pessoas que estão sofrendo da mesma maneira. Eu já vi isso muitas vezes. As pessoas que agora você pode falar, não, Deus já me rejeitou, eu não tenho utilidade para Deus mais. Não, Deus pega a gente onde estamos, pegar e usa nossas dificuldades, nossas experiências para ministrar. Esse que é o valor do corpo de Cristo, porque a gente tem pessoas que foram, como Paulo falou, alguns de vocês, dava todo tipo de pecado, e agora Deus trabalha a nossa vida para a gente ser útil no trabalho de Deus, de usar aquela que é experiência para ajudar a Deus.